Portanto, então, Senhora Secretária de Estado e caros colegas, já estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Uma vez mais peço imensa desculpa à Senhora Secretária de Estado por este atraso, mas pronto, não podíamos interromper esta primeira parte da reunião, até porque os deputados que vão estar na segunda parte não são os mesmos. Agradeço muito a disponibilidade da Senhora Secretária de Estado, que certamente tem tido uma vida muito difícil nestes últimos dias, e passaria de imediato à nossa audição, relembrando que aplicaremos a grelha de tempos regimental. A Senhora Secretária de Estado terá 10 minutos para uma intervenção inicial e depois os grupos parlamentares disporão de 3 rondas, respectivamente, de 6, 4 e 2 minutos. Senhora Secretária de Estado, é com todo o gosto que lhe dou a palavra. Não estamos a ouvi-la, Senhora Secretária de Estado, estamos a vê-la em boas condições, mas sem som. Agora já me ouve? Perfeitamente. Já? Perfeitamente. Muito obrigada. Muito obrigada então, Sr. Presidente, muito obrigada a todos os senhores deputados, muito boa tarde e obrigada por esta oportunidade de podermos conversar sobre as decisões dos líderes dos 27 Estados-membros que se reuniram no passado dia 21 de janeiro por videoconferência. Recordo que faz hoje um mês que se iniciou as campanhas de vacinação na Europa. Começaram no dia 27 de dezembro. Os líderes dos 27 Estados-membros reuniram-se então no dia 21 de janeiro por videoconferência para discutir a coordenação europeia em matéria de Covid, face a uma situação bastante difícil que se vive por toda a Europa, uma terceira onda de expansão do vírus, agravada pelo surgimento de novas variantes altamente transmissíveis do vírus. Os líderes falaram de alguns temas fundamentais. Em primeiro lugar, a situação epidemiológica e a necessidade de fazer maior e melhor e mais rápida sequenciação genética dos vírus. Em segundo lugar, falaram da vacinação e da necessidade de começarmos a produzir certificados de vacinas. Em terceiro lugar, as questões relativas às restrições de viagem e, finalmente, abordaram a questão global, da cooperação global e da reação global face à pandemia. Antes de entrar nestes 4 pontos, eu gostaria de referir que esta videoconferência dos líderes foi preparada pela presidência portuguesa com uma reunião que teve lugar no dia 13 de janeiro dos ministros europeus da saúde, e, finalmente, uma reunião do Conselho de Assuntos Gerais no dia 18, que permitiu aos ministros responsáveis pelos assuntos europeus também coordenar e debater estas questões, sobretudo tendo do nosso lado apelado à confiança e à necessidade de transparência na partilha de dados de informação pelos Estados-membros, na necessidade de termos esses dados sincronizados, ou seja, de termos acesso ao número de vacinas que a União Europeia adquire, o número de vacinas que transfere para os Estados-membros e, ao mesmo tempo, o número de vacinas que são efetivamente administradas. Falámos também da importância da testagem e da sequenciação do vírus, da solidariedade europeia, sobretudo em relação aos nossos vizinhos do leste e do sul. E é importante referir que nesse dia, antes da própria conferência dos líderes, a presidência portuguesa alcançou o que pode ser talvez sua primeira vitória, uma vez que foi aprovada por todos os Estados-membros um quadro comum para a utilização e a validação dos testes rápidos de detecção de antigénios e o reconhecimento mútuo dos testes para a Covid-19, o que nos permite ter aqui uma metodologia comum, reconhecida por todos, aprovada por todos para a realização destes testes. Olhando agora para o que falaram os líderes e as consequências daquilo que falaram. Em primeiro lugar, a situação epidemiológica.
Os líderes manifestaram grande preocupação em relação à evolução da pandemia desde o início de 2021, destacaram a necessidade de agir com mais celeridade para conter o risco de uma vaga de infecções muito grave, que, como disse, é caracterizada por estas novas variantes do vírus mais transmissíveis e que já estão presentes em toda a Europa. E sublinharam a importância de continuarmos a responder em estreita articulação em relação à pandemia. Foram até agora identificados 3 variantes do vírus, que apareceu no Reino Unido pela primeira vez no dia 9 de novembro de 2020 e que ao dia 19 de janeiro já estava presente em 23 países da União Europeia. A variante sul-africana, identificada a 28 de dezembro de 2020 e que ao dia 19 de janeiro já estava presente em 10 países da União Europeia, e a variante brasileira e japonesa, que até agora não se encontrou, ou pelo menos até àquela data de 19 de janeiro, não tinha sido ainda encontrada em nenhum dos países da União. Todas estas variantes têm um grau de transmissibilidade muito superior ao do SARS-CoV-2. Os líderes falaram depois da questão da vacinação. Avaliaram o processo de avaliação, todos saudando o trabalho que a Comissão Europeia tem desenvolvido, recordando o feito histórico de que ter sido possível adquirir, produzir e distribuir uma vacina eficaz contra a Covid-19 em menos de 12 meses. É inédito na história da humanidade. E esta abordagem europeia permitirá vacinar mais de 1.000 milhões de pessoas na Europa e na sua vizinhança nos próximos tempos, estando já 2 vacinas autorizadas para serem postas a circular na Europa, a da Biotech Pfizer e a da Moderna. Os líderes constataram que as campanhas de vacinação começaram já em todos os Estados-membros, tendo numa primeira fase visado os profissionais de saúde e também os residentes e o pessoal de estruturas de cuidado de longa duração. Houve naturalmente um consenso sobre o desejo de acelerar o processo de vacinação. Recordo que a União Europeia aprovou, entretanto, recomendações sobre os planos de vacinação com metas muito claras, de alcançar até ao final de março 80% de vacinação das pessoas, dos cidadãos com mais de 80 anos e 80% dos profissionais de saúde, e até ao final do verão 70% da população adulta deverá estar vacinada. Aqui os líderes sublinharam que as empresas farmacêuticas têm a obrigação de cumprir escrupulosamente os contratos celebrados. Foi feito um apelo ao abastecimento rápido, à necessidade de trabalhar e aumentar a capacidade de fabrico. E por outro lado, foi discutido um outro tema bastante complicado, que é a importância dos países respeitarem o princípio da unidade, sem negociações concorrenciais ou paralelas com os produtores da vacina, mantendo o respeito pelos contratos assinados pela Comissão Europeia em nome de todos. Esta é realmente a única forma de garantir o acesso equitativo à vacina por todos os europeus, de uma forma rápida, de maneira a vacinar toda a população o mais rapidamente possível, na base de que a vacinação não é uma corrida entre países, não pode ser uma corrida entre países, ela é uma corrida contra o tempo. Falaram também dos certificados de vacinação. Aqui também deve ser feita uma abordagem comum, tendo em vista a elaboração desses certificados e a sua utilização a nível da União Europeia. Houve algumas divergências sobre qual o melhor momento para pôr estes certificados em circulação e, sobretudo, um debate sobre o que fazer, ou seja, para que servem estes certificados de vacinação e se devem ou não ser utilizados para facilitar viagens entre os Estados-membros. Finalmente, os líderes trabalharam também sobre a questão da gestão das fronteiras. Destacaram a importância de manter as fronteiras abertas, de modo a assegurar o funcionamento do mercado único, sobretudo a circulação de bens e de serviços essenciais.
Rejeitaram medidas desproporcionais, unilaterais, descoordenadas, que possam levar ao encerramento unilateral de fronteiras e, apesar das dificuldades, disseram que desencorajar todas as viagens não essenciais e promover um conjunto de medidas que permitam, simultaneamente, conter o vírus. E, portanto, há aqui elementos importantes que foram depois tratados pela Comissão Europeia no sentido de melhorar ou impor restrições à livre circulação no interior da União Europeia, exigindo testes antes das viagens e esquematizando um novo mapa em que aparece uma cor mais escura para a indicação de zonas onde a taxa de notificação de 14 dias é superior a 500 infectados por 100 mil pessoas, e também foram tomadas requisitos e salvaguardas adicionais em relação às fronteiras externas da União Europeia. Na sequência desta videoconferência, o governo português decidiu interromper os voos para o Reino Unido e do Reino Unido a partir do dia 23 de janeiro, por forma a diminuir os riscos de contágio, e hoje decidiu também suspender temporariamente os voos de e para o Brasil. E estas foram, de uma forma genérica, as grandes decisões. Uma última palavra, se ainda me permitem, sobre a resposta global. Foi sublinhado por todos que este é um problema global, que se não erradicarmos a pandemia noutros países à nossa volta e mesmo noutros países mais longínquos, que ninguém estará seguro e, portanto, a União Europeia decidiu que irá trabalhar não só no quadro do mecanismo COVAX, mas também encontrando outras formas de trabalhar em conjunto com os seus Estados-membros para melhorar a nossa capacidade de diálogo e a nossa capacidade de ajudar os nossos vizinhos nos Balcãs, no norte da África, no continente africano, num esforço de cooperação internacional, de maneira a que se concentrem, que haja um apoio logístico, que haja um apoio técnico e que se concentrem sobretudo as vacinas que não necessitem de uma logística tão difícil quanto estas da Pfizer, que precisam deste armazenamento com menos 70 graus. Parece que a vacina da Johnson & Johnson terá características distintas e mais adaptadas a estas zonas do mundo e, portanto, tentar encontrar aqui o melhor caminho para ajudar também estes países, usando estas vacinas, assim que estiverem aprovadas, que permitam uma capacidade de armazenamento, transporte e administração mais fácil. E, basicamente, foram estes os pontos que os líderes referiram e estou disponível para as vossas questões. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para dar então início à primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente, excelentíssima Sra. Secretária de Estado, Sras. Deputados, Srs. Deputados. As questões versadas no último Conselho Europeu de 21 de janeiro concentraram-se, como disse a Sra. Secretária de Estado, essencialmente na situação pandémica e na adoção de medidas destinadas à limitação da propagação do vírus. A necessidade de manter abertas as fronteiras por forma a assegurar o funcionamento do mercado único tem de ter em conta a necessidade de aumentar a nossa capacidade de sequenciação. Infelizmente, o grande fluxo infeccioso tem emergido novas estirpes oriundas de vários países do mundo, sendo esta uma das formas de propagação que mais tem contribuído para o aumento exponencial dos casos de Covid-19. Neste sentido, e tendo em conta que a Sra. Secretária de Estado não tem responsabilidade na área da saúde e desconhece essas áreas, a questão que gostaria de colocar era a de saber se o Conselho Europeu já equaciona medidas para uma limitação de propagação do vírus para além da restrição das viagens no interior da União Europeia e viagens de e para países terceiros. Sobre as questões de vacinação surgem diversas notícias que importa esclarecer. Desde logo, o atraso na entrega das vacinas por parte das empresas farmacêuticas, que levou mesmo a que altos responsáveis da União Europeia proferissem declarações indiciando algum conflito
nomeadamente o recurso a meios judiciais para que se verificasse o escrupuloso cumprimento dos contratos assinados com a União Europeia. A intenção dos dirigentes é de acelerar o processo de vacinação, pelo que os compromissos devem ser assumidos sem introdução de questões que possam atrasar a vacinação em grande escala. De facto, ter-se-á de ter em conta o enorme investimento feito pela União Europeia na criação de uma vacina, argumento esse que não pode ser descurado a quando do fornecimento e cumprimento dos acordos por parte dessas empresas. Fundamental é também que as vacinas sejam distribuídas em simultâneo e em quantidades proporcionais à população, questão essa já reafirmada noutros Conselhos Europeus como princípio básico de gestão e distribuição das vacinas. A primeira condição de recuperação sanitária e, consequentemente, económica é o sucesso do processo de vacinação. Apesar de alguns contratempos, o programa de vacinação em Portugal decorre a bom ritmo. Todo o caminho percorrido, a verdade é que os Estados-membros têm vindo a estreitar as posições, concertando esforços e adotando medidas para acompanhar de perto o processo de vacinação e poder garantir um aprovisionamento rápido, incluindo a distribuição antecipada, a fim de evitar atrasos. O acordo sobre o reconhecimento mútuo dos resultados dos testes, bem como a criação de um modelo normalizado de vacinação para fins médicos, são já enormes avanços da já referida congregação de esforços. Esse acordo que estabelece um quadro comum para a utilização de testes rápidos de detecção de antigénicos para Covid-19 e o reconhecimento mútuo dos resultados da União Europeia obtidos por unanimidade é um instrumento importante para atenuar a propagação do vírus, contribuindo para um melhor posicionamento do mercado e das relações entre Estados-membros, como já referiu a Sra. Secretária de Estado. Estabeleceram-se ainda orientações para o futuro, permitindo uma maior flexibilização na introdução de vários testes em virtude das mutações que se possam vir a verificar. Para o efeito, é assim criado o quadro comum com a utilização e validação destes testes. Esta recomendação, proposta pela Comissão Europeia, foi deliberada nos termos do artigo 168, número 6, do Tratado da União Europeia e define as condições em que tais testes devem ser utilizados e validados. E eu realço aqui que é interessante verificar que o número 10 dessa mesma recomendação abre a possibilidade deste quadro comum ser alargado a países candidatos a membros da União Europeia e a potenciais candidatos-membros que procurem produtos semelhantes ou que possam ser de seu interesse. De facto, sente-se nesta recomendação a intenção de alargar o escopo das medidas tomadas a países terceiros, por forma a tornar mais eficazes o combate à propagação do vírus, denotando assim uma vontade de alargar o combate à pandemia para além de um espectro mais alargado possível. A Europa tem e sempre teve um cariz solidário para com países terceiros e regiões menos afortunadas, pelo que é importante realçar que neste Conselho Europeu foi mais uma vez reafirmada a posição solidária para com países terceiros que se encontram em grandes dificuldades, pelo que o auxílio deve ser prestado com a maior brevidade. No entanto, e para além destas questões relativas à distribuição das vacinas de todos os Estados-membros, em condições de igualdade, é importante não esquecer outras matérias fundamentais à sobrevivência dos povos desses mesmos Estados. A pandemia realçou as fragilidades sociais que existiam antes do Covid-19 e que se agravaram consideravelmente. Face ao exposto, é necessário dotar os Estados-membros dos meios financeiros destinados à recuperação económica e social para atingirmos um crescimento que desenvolva o tecido económico e social com a consequente criação de emprego, dotando assim as empresas e as famílias dos meios para a sua subsistência. Para isso, deverão ser ingentados os meios necessários e destinados à recuperação económica com a maior brevidade. Para isso, temos de concluir os processos de retificação da decisão de recursos próprios em todos os Estados-membros, de votar no Parlamento Europeu o regulamento já acordado e, finalmente, aprovar os 27 planos nacionais de recuperação e resiliência, que parece já terem os seus opositores, porque bem sabemos que a recuperação individual de cada Estado-membro só se concretizará e reforçará com a recuperação conjunta da União. Há ainda que implementar os programas do novo quadro financeiro nacional. Assim colocava a Sra. Secretária de Estado a questão de saber se existe já uma previsão para vermos concluído este processo e para quando se vislumbra a distribuição dos montantes destinados a cada um dos Estados-membros. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, tem a palavra. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao Sr. Deputado as suas
afirmações e sobretudo, estas perguntas. Efetivamente, há aqui vários aspectos que são importantes. Eu diria que, em primeiro lugar, a importância da sequenciação do vírus é um tema realmente muito importante e há uma recomendação da Comissão que diz que os Estados-membros devem alargar a utilização dos testes rápidos de antigénio e aumentar a sequenciação do genoma para pelo menos 5% dos resultados dos testes positivos. E, portanto, é essa a maneira de saber se estas novas variantes estão ou não ativas num determinado território. E isto é uma forma muito importante de podermos depois compartilhar estes dados com os outros Estados-membros para vermos a evolução da pandemia. Em relação à utilização dos testes, portanto, ela é fundamental, sejam estes testes rápidos antigénios, sejam os testes PCR, é importantíssimo começarmos cada vez mais a ver uma utilização bastante ampla destes meios de diagnóstico, porque uma das questões, como todos sabem, é que a transmissibilidade destas novas variantes dos vírus muitas vezes ocorre em casos assintomáticos e, portanto, as pessoas não fazem a mínima ideia que estão infectadas e acabam por aumentar também a transmissibilidade do vírus. Quanto à vacinação, é muito importante, efetivamente, fazer com que existam, com que os contratos sejam efetivamente cumpridos. Os contratos de vacinação que a Comissão Europeia fez são muitos e variados. A Comissão celebrou contratos de aquisição de vacinas com a AstraZeneca, com a Sanofi, com a Johnson & Johnson, com a Biotech, com a CureVac, com a Moderna. Efetuou também contratos exploratórios com as empresas farmacêuticas Novavax, com vista à aquisição de uma quantia de cerca de 200 milhões de doses e, portanto, estas negociações foram feitas com encomendas que a Comissão foi fazendo e com pré-pagamentos. É fundamental que as empresas cumpram os contratos que assinaram com a União Europeia. Neste momento, verificaram-se 2 casos complicados. O primeiro, que tem a ver com as dificuldades de entrega das vacinas da Biotech Pfizer por causa da expansão da sua fábrica na Bélgica, exatamente para produzir mais, mas para poderem produzir mais tiveram que fazer alguma paragem na cadeia produtiva durante algum tempo, e um segundo problema detectado na farmacêutica AstraZeneca, que disse não ter a disponibilidade total de entrega das vacinas que foram acordadas, cerca de 400 milhões de doses, e uma das razões que invoca é que a União Europeia demorou mais tempo a fazer a verificação desta vacina e dar a autorização para a entrada no mercado desta vacina. Ora, a União Europeia tem que ter todo o cuidado para preservar a sua credibilidade nestes processos de validação das vacinas. Isto é fundamental para que os cidadãos se sintam confortáveis com todo este processo. E, portanto, a Comissão Europeia ficou naturalmente muito agastada com o facto da AstraZeneca dizer que não tem o número de vacinas que tinha sido acordado. A senhora Ministra da Saúde, na qualidade de Presidente do Conselho nesta área, escreveu uma carta a todos os seus colegas manifestando também a sua preocupação e também a ideia de que estaria disponível para trabalhar com a Comissão Europeia e com todos os Estados-membros para solucionar esta questão o mais rapidamente possível. Finalmente, em relação à pergunta colocada pelo Sr. Deputado, e bem sobre a questão da
Da outra parte, a outra maneira de sair desta crise, para lá da crise de saúde pública, temos uma crise económica, uma crise social profundíssima e, portanto, necessitamos de pôr no terreno quanto antes os instrumentos financeiros da União Europeia. Nós esperamos que haja temos, de acordo com o que tem sido verificado junto dos Estados-membros, esperamos que até março, abril, os Estados-membros possam ter efetivamente ratificado nos respectivos parlamentos a decisão de recursos próprios necessária para que a Comissão Europeia possa ir aos mercados buscar o dinheiro para financiar o programa Next Generation e, assim sendo, que a partir dessa altura possam começar também todo o esquema de aprovação e de verificação que já está em curso, embora de uma maneira informal, dos planos nacionais de recuperação e resiliência. A Comissão está a trabalhar, já do ponto de vista técnico, com todos os Estados-membros que queiram, para que, quando as versões definitivas dos programas forem apresentadas, ser mais fácil a sua aprovação pela Comissão e subsequente aprovação pelo Conselho. Esperamos e vamos fazer tudo o possível para que os pré-financiamentos que neste momento estão previstos, cerca de 13% em relação ao montante inicial previstos de todos os programas, possam estar no terreno a ser executados já no mês de junho, portanto ainda durante a presidência portuguesa. Esse é o nosso desiderato, esse é o nosso objetivo, é isso que vamos tentar, claro, não depende totalmente da presidência portuguesa, precisamos, no entanto, de trabalhar em grande coordenação com todos os Estados-membros, com o Parlamento Europeu, com os Parlamentos Nacionais, e aqui é muito importante também esta relação entre os parlamentares dos diferentes países, para que este processo possa ser feito rapidamente e sem grandes precalços. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Posso informá-la em primeira mão que a nossa Comissão aprovou hoje, por unanimidade, o relatório relativo à decisão sobre recursos próprios. De qualquer modo, com unanimidade, mas convém ressaltar que o grupo parlamentar do PCP não estava presente. Tem a palavra a Sra. Deputada, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu já terminei a minha intervenção. A Sra. Deputada Isabel Meireles, quem irá intervir em representação do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as colegas e os colegas deputados, os serviços, um cumprimento muito especial à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, agradecendo a síntese das conclusões deste Conselho Europeu que aqui nos trouxe. E começo por relembrar que o lema da nossa presidência, da presidência portuguesa, é tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital. Sendo que isto significa, na minha opinião, que o Governo tem que ser lesto, tem que ser rápido a tomar decisões e, sobretudo, a tentar combater a maior crise que se abateu sobre a União Europeia desde que ela existe. Tempo de agir, porque em cada hora, cada dia, cada semana morrem milhares de seres humanos. Estamos, paralelamente a esta crise sanitária, a viver uma crise, como já aqui foi dito, económica e social absolutamente gigantesca. Mas eu pergunto, devemos acreditar nas palavras do Governo contidas na expressão tempo de agir, e explico porquê. O Governo já deu mostras nestes últimos tempos, apesar da inicial complacência do PSD, que não sabe planear, antecipar, preparar ou sequer executar um simples plano de ação. Nos hospitais, nas escolas, nos lares. E eu pergunto, podemos acreditar numa presidência portuguesa que quer brindar-nos com sucessos quando, em Portugal, nos deparamos com um governo que é um Conselho de Ministros de meras intenções? Porque o Presidente do Conselho da União em exercício,
que diz que é tempo de agir, é a mesma pessoa, é o mesmo decisor político, é o primeiro-ministro de Portugal que não soube manifestamente preparar o país para esta segunda vaga de pandemia. Se não vejamos, o Governo diz que é tempo de agir na recuperação. E foi o mesmo Governo que apresentou há 3 meses a chamada Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 2020-2030, assim como o Plano de Recuperação e Resiliência. Eu perguntamos nós, o que é feito do Plano de Recuperação? O que é feito do Plano de Recuperação e Resiliência? Sobretudo neste último, que se centra em 3 dimensões, a resiliência propriamente dita, a transição climática e a transição digital, e na primeira vertente combater as vulnerabilidades sociais, o potencial produtivo e emprego e a competitividade e a coesão territorial. O roteiro das vulnerabilidades sociais inclui, como não podia deixar de ser, a defesa do Serviço Nacional de Saúde, mas o que é que tivemos desde então? Eu acho que a resposta do Governo foi zero. Mas, ao contrário do meu colega deputado, achamos que o plano de vacinação vai a passo de caracol. Começam a surgir algumas falcatruas, perdoa-se uma expressão, mas falta esclarecer muita coisa, falta esclarecer o porquê do não fornecimento tão rápido que a senhora Secretária de Estado falou da AstraZeneca, e nós temos a percepção, e é apenas uma mera percepção, que os contratos provavelmente feitos ou não tinham penalidades por não entrega em tempo, ou as penalidades eram manifestamente baixas, e esta farmacêutica resolveu vender a países terceiros com maior lucro, inclusive a ponto de poder cobrir as eventuais penalidades, abrindo-se assim uma concorrência desleal e mesmo o incumprimento de contratos. Portanto, isto são constrangimentos a nível da União Europeia, mas voltando ao Serviço Nacional de Saúde, este está a sofrer as dores da total incapacidade de organização do Governo, e já nem me atrevo a falar na reforma dos cuidados de saúde primários ou da reforma da saúde mental, tão importante nos tempos que correm, porque todos os esforços estão concentrados na pandemia. Toda outra atividade urgente está suspensa, o que quer dizer que milhares de portugueses que não tenham Covid vão perecer por falta de cuidados médicos urgentes. E depois temos um Governo que pede ajuda a tudo e a todos, mas que rejeita os recursos do setor social e cooperativo. E o resultado está à vista, é sermos penosamente o primeiro país do mundo com mais casos de infecção e com mais mortes por milhão de habitante, o que de facto é absolutamente improvável. Ainda hoje vimos aqui, o meu colega Paulo Muniz mostrou-me que o novo recorde de mortes é 293. Portanto, temos uma situação absolutamente caótica, com aquele panorama tremendo de ambulâncias em fila, de falta de oxigénio, de doentes que não têm camas, estão em cadeiras, no melhor das hipóteses, em sofás, e imagine-se a exportação que já se começa a definir dos nossos doentes para países da União Europeia, nomeadamente para a vizinha Espanha. E lamento dizer, senhora Secretária de Estado, mas um Governo que não lhe faz aquilo que lhe compete internamente não pode inspirar confiança para o que quer que seja em toda a União Europeia, nem ao nível das instituições europeias, nem ao nível dos Estados-membros, nem ao nível dos cidadãos. O Primeiro-Ministro António Costa, na sessão de Bruxelas de dia 20 de janeiro, e cito, referiu que foram os valores da Europa que trouxeram Portugal à Europa. Muito gostaria que o governo português levasse à Europa também independência, credibilidade e capacidade de fazer
aquilo que é preciso quando a União atravessa o seu maior desafio e não submeter-se Portugal ao ridículo de juntas instâncias europeias com casos como aquele que se adensa do Procurador Europeu. Termino dizendo que havia em tempos um slogan que dizia vá para fora, cá dentro. Parece que o Governo de Portugal foi de férias há muito tempo, não serve nem lá fora e muito menos cá dentro, e digo isto, Senhora Secretária de Estado, com muita mágoa, porque comparada com as presidências anteriores do Conselho da União, esta parece-me que é já à partida uma presidência quase falhada e gostaria de ouvir os seus comentários. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhora Secretária de Estado, tem a palavra. Muito obrigada, Senhora Deputada Isabel Meirelles. A sua opinião é a sua opinião. Agora, há muitos dos elementos que disse que necessitam de ser realmente objeto de uma reflexão mais aturada. Porque, primeiro, dizer-nos que vai ser uma presidência falhada, uma presidência que ainda agora começou, dá-me vontade de responder daquela forma que responderam há alguns anos atrás. Olhe que não, Sra. Deputada, olhe que não. Esperemos que assim não seja. Vamos fazer de tudo para que assim não seja. Porque temos um plano, temos um programa e esperamos ter também e poder dispor dos instrumentos financeiros que nos permitam pôr as ações no terreno. E até agora, todos os nossos parceiros da União Europeia nos trataram com o respeito que merece uma presidência que está a cumprir e a fazer aquilo que é necessário neste momento, quer em termos da luta contra a pandemia, quer em termos do trabalho que é necessário ser feito em relação à luta contra a crise económica e social com que todos nos debatemos, quer em relação a todas as outras áreas que a presidência portuguesa tem que atender, nomeadamente as questões na área externa. E, portanto, nós continuaremos a fazer o nosso trabalho e acho pena que a Sra. Deputada realmente não tenha referido o esforço absolutamente gigantesco que está a ser feito pelo Serviço Nacional de Saúde, que está a ser feito pela Sra. Ministra da Saúde e por toda a equipa dos profissionais de saúde que continuam no terreno a debater-se com esta situação absolutamente extraordinária e eu gostaria de saber quantas pessoas há algum tempo atrás sabiam da possibilidade da existência destas variantes tão mais contagiosas do vírus. É fácil nós, depois das situações estarem no terreno, podermos dizer que poderia ter sido feito de outra maneira, se calhar podia, mas trabalhou-se com as circunstâncias que tínhamos no momento em que elas ocorreram. E, portanto, o Governo tem feito aquilo que lhe é pedido, tem agido com rapidez, tem agido com a capacidade de se adaptar, com a flexibilidade necessária que uma pandemia desta natureza, com circunstâncias tão desconhecidas como esta, exigem de todos nós. E exige, sobretudo, solidariedade. Solidariedade institucional que eu tenho ouvido em todo o lado. Solidariedade dos nossos parceiros Estados-membros. Solidariedade ainda hoje manifestada no Parlamento Europeu. Solidariedade de todos, fora. Porque é que não há dentro? Precisamos dessa solidariedade. Precisamos de voltar a agir da mesma maneira que agimos há quase um ano atrás. Estamos a falar de há quase um ano atrás, quando tudo isto começou e quando o medo se apoderou de todos nós, aí sim conseguimos ser todos solidários. Precisamos de continuar a sê-lo. Precisamos de continuar a trabalhar em conjunto para poder sair desta crise sanitária, para evitar mais mortes, para podermos conseguir ultrapassar a crise económica e financeira. E, portanto, somos todos responsáveis, somos todos os que temos de conseguir sair desta situação. Quanto aos planos nacionais de recuperação, como a Sra. Deputada sabe, o nosso plano só pode ser formalmente apresentado quando o regulamento do instrumento de recuperação for aprovado e quando ele for publicado no Jornal Oficial da União Europeia. E esperemos
Que isso seja, assim, lá para o final de fevereiro, que o Parlamento Europeu possa aprovar e finalmente possamos ter o regulamento publicado. Não perdemos tempo, entretanto, nem nós, nem muitos outros Estados-membros que têm estado a trabalhar na parte técnica do desenvolvimento do plano para poder depois apresentá-lo com muito maior estruturação técnica quando chegar o momento. Portanto, não estamos parados, também nesse caso, estamos a trabalhar e muito, porque não somos só nós. Enquanto Presidência da União Europeia, temos que ajudar todos os parceiros nesta luta e estamos a trabalhar para que a decisão dos recursos próprios também seja ratificada pelos Parlamentos Nacionais e sabemos que isso é uma decisão dos Parlamentos de cada um dos Estados-membros. Portanto, a nossa candidatura, o nosso plano será apresentado formalmente na data em que tiver que ser. Estamos a trabalhar para, efetivamente, todos os projetos que possam já estar no terreno, no momento em que forem aprovados os planos e, portanto, eu acho que os concursos para o Plano de Recuperação e Resiliência devem começar a ser lançados no segundo trimestre. Portanto, há matérias muito importantes nas quais o Governo está empenhado, está a trabalhar e mesmo em relação às campanhas de vacinação, Portugal está neste momento no 7º lugar da União Europeia em termos da campanha de vacinação. Estamos acima da média europeia em termos da distribuição das vacinas e seguramente conseguiremos cumprir aquilo que a Comissão Europeia pede de nós, que é vacinar até ao fim de março em cada Estado-membro pelo menos 80% das pessoas com mais de 80 anos e 80% dos profissionais de saúde e de assistência social. Esperamos atingir até ao fim deste mês, cerca de 100 mil profissionais de saúde deverão estar já vacinados, segundo a contabilidade do nosso Ministério da Saúde. E, portanto, esperamos nós e todos os Estados-membros para benefício de todos e para que a situação possa ser ultrapassada, que no final do verão de 2021 possamos ter vacinado 70% da população adulta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. É agora a vez de dar a palavra ao Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada e Vice-Presidente Fabíola Cardoso. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, agradecer a síntese, a apresentação que já foi aqui realizada relativamente às principais conclusões do Conselho de 21 de janeiro. A situação não é, do nosso ponto de vista, exatamente como foi aqui apresentada. A situação com a qual lidamos e, em particular, os dados do nosso país são gravíssimos. A situação vai de mal a pior e não nos parece que estejamos a assistir a uma sucessão de vitórias e de motivos de alegria. Muito pelo contrário, os números são assustadores, não só relativamente ao número de óbitos, nomeadamente em Portugal, mas o número de infectados que voltou hoje a ultrapassar os 15 mil. Portanto, há aqui de facto uma situação que, quer a nível nacional, quer a nível europeu, levanta um conjunto acrescido de problemas, para não lhes chamar até erros de gestão. A questão das variantes que referiu, por exemplo, é muito preocupante. Além da falta de informação científica relativamente à transmissibilidade, à taxa de contágio destas variantes que ainda existe, há também dúvidas que se colocam relativamente à eficácia das próprias vacinas para combater estas novas variantes. Isto é uma questão que coloca em causa todo o processo que foi delineado até aqui e porque levanta a dúvida sobre a eficácia da própria vacinação, a capacidade das vacinas atuarem ao nível destas variantes. Se na qualidade há problemas, na quantidade as notícias têm sido sucessivas nos últimos dias, desde os atrasos da Biotech Pfizer até agora a situação mais recente
com a AstraZeneca e com a ameaça de não cumprir os prazos de entrega, de facto, afiguram-se aqui um conjunto de problemas muito grandes. Relativamente ao próprio timing da vacinação, apesar de haver já algumas metas claras, a heterogeneidade entre os vários Estados-membros também parece evidenciar grandes dificuldades em garantir uma vacinação que seja eficaz no espaço da própria União. O Bloco de Esquerda considera que um dos fatores que tem contribuído para estes problemas é a falta de transparência da própria União relativamente aos acordos comerciais, aos contratos que foram estabelecidos com estas grandes corporações da indústria farmacêutica. Sabemos que a Presidente von der Leyen garantiu que a vacina seria um bem público universal e que se ia empenhar nesse sentido, mas aquilo a que assistimos depois no concreto, na prática, não é isso. A União Europeia pagou, a União Europeia investiu, garantiu o financiamento necessário, fomos nós, os cidadãos europeus, que contribuímos com bilhões de euros para este sucesso que foi a existência de uma vacina num curto espaço de tempo, mas agora o poder continua do lado da grande indústria farmacêutica, porque há proteção de patentes, porque não há transparência, porque todos estes contratos se passam longe do olhar escrutinador, não só dos cidadãos, mas das próprias estruturas democráticas da União, nomeadamente do Parlamento Europeu. Um segundo tópico da ordem de trabalhos do Conselho foi também a questão relacionada com o reconhecimento dos testes feitos nos vários países, e a Sra. Secretária de Estado apresentou aqui como uma vitória a criação de um quadro comum que permitisse esse reconhecimento. Mas levantam-se grandes dúvidas sobre a utilidade prática desse reconhecimento. Para que é que vai servir isso? Será esse reconhecimento que permitirá um passaporte de livre trânsito que permitirá aos cidadãos europeus viajarem livremente dentro do espaço comunitário? Será esse reconhecimento que será efetivo a nível mundial para permitir a livre circulação de pessoas? Ou, pelo contrário, será a existência de um certificado de vacinação? Qual destes dois elementos será, de facto, essencial para a gestão de fronteiras? E como garantir que haja uma coordenação a nível dos vários países, quando ainda continuamos a assistir a notícias como aquela que ainda hoje foi apresentada, de que Portugal limitará as viagens de e para o Brasil. Ou seja, continuamos a ter um quadro em que cada país, por si próprio, arbitrariamente decide que fronteiras abre, que fronteiras fecha, com que territórios permite, com que territórios não permite. Portanto, não há, afinal, um quadro comum, não deveria haver. Que medidas poderão ser realizadas, que estratégias poderão ser levadas a cabo para que se estabeleça este quadro comum? E, para terminar, a última questão era relativamente ao problema ser visto de uma perspectiva global. Há quem olhe para a Terra como um condomínio, há quem olhe para o nosso planeta como um espaço comum que partilhamos. No Bloco de Esquerda vemos este problema dessa maneira, no sentido de que a vacina tem que ser um bem comum universal, não apenas à disponibilidade dos países europeus, não apenas disponível para os nossos vizinhos próximos, mas disponível para todos os povos, em particular para aqueles com quem nós temos relações mais próximas. E no caso português isto não se limita a questões geográficas, limita-se a países tão longe como Angola, como Brasil. Em particular no espaço da lusofonia, Sra. Secretária de Estado, que medidas está o Governo português, nomeadamente no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho, a desenvolver, a implementar, para que seja garantido o acesso da vacinação ao espaço da lusofonia? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Dou de imediato a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Perdemos a ligação com a Sra. Secretária de Estado, mas, de certo, a recuperaremos breve.
Para os colegas que nos seguem por videoconferência, só informar-vos que perdemos a ligação com a senhora Secretária de Estado e estamos a tentar repô-la, o que espero possa acontecer dentro de breves momentos. Estou a ver que a minha expectativa de um rápido restabelecimento está a ser mais complicado do que era suposto. Não, senão vamos aguardar uns minutos, se não conseguirmos restabelecer a ligação, teremos de dar por fim da audição. Pois, de qualquer modo, o PCP e o CDS saiu e o PCP não tem estado presente e todos os grupos parlamentares puderam formular questões. Infelizmente, só a senhora deputada não teve resposta.
mas o mais... Pois. Pronto. Mas, portanto, iríamos fazer o seguinte, vamos aguardar mais uns minutos e, se porventura não conseguirmos, dou por concluída a reunião e pediria à Secretária de Estado que responda por escrito à Sra. Deputada Fabíola. Que foi completamente do lado do gabinete da Sra. Secretária de Assuntos Europeus. Eles estão sem Wi-Fi, estão a tentar fazer uma ligação de cabo, ok. não estão a conseguir. Então vamos... E assim possível, eles entram em contacto. Não, então eu vou dar por fim da reunião. Pronto. Acabo de ser informado que houve um problema com a ligação da internet no gabinete da Sra. Secretária de Estado. Não sabemos se será facilmente reposto ou não. De qualquer modo, não podemos ficar aqui indefinidamente à espera, de modo que o que vou propor é, uma vez que já todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de formular questões, pedirei à Sra. Secretária de Estado que responda por escrito à Sra. Deputada Fabíola Cardoso e pronto, a digitalização tem estas coisas, não é? Portanto, não é tudo positivo. Portanto, dou assim por terminada a nossa reunião, lamentando este incidente, a que aliás somos alheios, e agradeço a participação e a presença de todos. Até breve então. O até breve, em princípio, é até à próxima terça-feira para a reunião conjunta com a primeira comissão e o Sr. Comissário Didier Reinders, Comissário da Justiça. Boa tarde então a todos. Muito obrigado.